Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este é um ambiente seguro onde você pode meditar na palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Deus. E hoje a ideia é iniciar aqui um novo formato de vídeo, um formato de estudo bíblico. Em um vídeo anterior eu disponibilizei para você um cronograma de leitura bíblico, onde você pode ler a Bíblia em um ano. Lendo aí cerca de 4 capítulos por dia, você consegue chegar ao final do ano e concluir a leitura da Bíblia. Então, a proposta de hoje é estudarmos o livro de Gênesis. Obviamente que esse não será um estudo aprofundado, capítulo a capítulo. A ideia é um panorama, e aqui eu vou chamar de mapa, será um mapa de Gênesis, porque este vídeo faz parte de um projeto maior, chamado Tesouros da Palavra. Eu creio que a Palavra de Deus é um tesouro a ser descoberto, a ser desvendado, e nós precisamos então de mapas, de orientação para descobrir estes tesouros da Palavra do Senhor. Então fique comigo nos próximos minutos e nós vamos juntos aprender mais sobre o livro de Gênesis. Então vamos lá. Para isso eu vou pedir para você pegar aí na sua mão a sua Bíblia, para você pegar também um caderno, se você preferir, um marca-texto, para você estar estudando aqui a palavra do Senhor comigo. Eu vou tentar deixar um link para você conseguir baixar o slide aqui em PDF que eu vou estar passando para você, e para que você possa ir acompanhando e depois revisitar também sempre que você for estudar a respeito desse livro. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, o slide, e nós vamos, como eu disse, hoje aprender sobre o livro de Gênesis. Então vamos lá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e é o livro que traz o plano divino para a humanidade. Eu coloquei assim: panorama do livro de Gênesis dividido pelos eventos principais, sua mensagem central e aplicação pessoal. Então a ideia aqui é expor para você todo o relato do Gênesis com seus principais eventos, a mensagem central desse livro, e fazer uma aplicação pessoal, aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo, desvendando em nossa vida. Afinal de contas, não faz sentido nenhum estudarmos a palavra do Senhor se nós não aplicarmos o seu conhecimento à nossa vida diária. A palavra de Deus é um manual de vida, e para que os efeitos da palavra do Senhor sejam evidentes em nosso dia a dia, nós precisamos aplicá-la. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um texto que está em João, no capítulo 1, verso do 1 ao 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então este é um texto que não está em Gênesis, mas é um texto que aponta para o início de tudo. Nós servimos a um Deus pessoal, a um Deus todo-poderoso, e a um Deus que ele não foi criado, ele é. E precisamos ter essa fé. Deus é. E aqui o texto de João, ele está falando sobre Jesus, o Verbo, a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Existe uma versão bíblica herética, ou seja, contrária à verdade da palavra do Senhor, que aqui no verso 1 de João 1 está escrito: no princípio era um Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Jesus é Deus, ele sempre foi Deus. Nós cremos, por meio da nossa fé, na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós cremos nisso. A palavra do Senhor nos leva a crer dessa forma. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Pois bem, e aí nós seguimos então para a primeira parte, a primeira etapa do livro de Gênesis. Então, abra já a sua Bíblia aí e acompanhe comigo para que você possa estar entendendo tudo aquilo que eu estou aqui passando para você. O capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis vai trazer a criação, vai trazer o trabalho do Senhor em criar tudo o que nós vemos, tudo o que existe. Deus cria os céus e a terra em 6 dias, culminando na criação da humanidade à sua imagem. O 7º dia é santificado como dia de descanso. E qual é a mensagem que nós absorvemos aqui nos primeiros capítulos? Deus é o Criador soberano. Tudo o que Ele fez é bom. É importante refletir com você que o Deus ao qual nós servimos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O seu poder não está limitado, o seu poder não está enfraquecido, o seu poder não acabou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós servimos a um Deus Criador. Inclusive, a nossa capacidade criativa, ela vem da essência de quem Deus é. Nós só podemos criar algo porque nós fomos criados por Deus. Então, tudo o que vemos, tudo o que temos, tudo o que podemos tocar nesta terra foi criado por Deus. Então, nós cremos nisso e a nossa fé em que Deus é o Criador faz com que nós vivamos adorando a Ele também através da beleza da sua criação. Então, quando nós observamos o mundo ao nosso redor e a perfeição desse mundo, nós nos rendemos à soberania desse Deus que tudo criou. Então, ao ler os primeiros capítulos de Gênesis, nós somos levados a compreender isso. Servimos a um Deus tão grande, tão poderoso, que criou tudo o que podemos ver. E eu vi, certa vez, ouvi uma frase que dizia assim: existe uma borboleta lá na Amazônia que nasceu, que está batendo as asas, que vai morrer e eu nunca verei essa borboleta. Mas ela está lá. E esta é a beleza da soberania de Deus. Sabe? Deus, Ele criou tudo. Ele fez tudo. E tudo isso louva ao Senhor. As estrelas louvam ao Senhor. O firmamento é obra do poder do Senhor. A terra adora ao Senhor. É por isso que temos que ter essa consciência de que se Deus criou tudo, tudo precisa ser feito, tudo precisa ser convergido em adoração, em louvor ao nome do nosso Deus Santo e Criador. Amém? Então, é sobre este assunto que trata o capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. E aí, como eu disse, a ideia aqui não é aprofundar em cada versículo, até porque esse vídeo ficaria aqui enorme. A ideia é te dar um panorama. Se você já leu Gênesis, você começa a revisitar através desse estudo. Se você ainda não leu, serve como um mapa, literalmente, né, como um panorama para você acompanhar a leitura, sabendo qual é a mensagem principal, quais são os principais eventos dos capítulos, e isso vai te ajudar na construção do seu conhecimento. Bem, então vamos lá. Seguindo aqui, nós chegamos ao capítulo 3, e do capítulo 3 ao capítulo 5, nós vamos ver o evento da queda e suas consequências. Então, primeiro vemos Adão e Eva desobedecendo a Deus, trazendo o pecado e a morte ao mundo. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado original é o pecado de Adão e Eva. E este pecado nós carregamos em nossa semente humana, por assim dizer. Então, nós nascemos em pecado, nós somos pecadores, justamente pelo fato de que Adão e Eva pecaram, e nós precisamos então de redenção, de reconciliação com Deus. É por isso que é necessário se converter, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. É necessário entregar nossa vida para Jesus. Por quê? Porque nós recebemos por herança aí,
uma herança de maldição, uma herança de pecado. Então, naturalmente, nós somos pecadores. Nós fomos chamados de filhos da ira, né? Estávamos naturalmente afastados de Deus, mas graças a Deus que nos amou tanto, que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e por causa disso nós tivemos a oportunidade de reconciliação com o Pai. Vemos aqui Deus anunciando o primeiro evangelho. Vamos ler o que diz em Gênesis 3, no capítulo 15. Gênesis 3,15 diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar, ou ferirás o calcanhar. Então Deus está anunciando que chegará o dia que da semente da mulher nascerá um que pisará sobre a cabeça da serpente, esmagará a cabeça da serpente. E este não foi Moisés, este não foi nenhum dos patriarcas antes de Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi nenhum dos profetas, não foi o rei Davi, não foi nem João Batista, o maior entre os homens, não foi. Este é Jesus, este é o Santo de Israel. Este é o descrito em João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O próprio Deus se limitou sendo homem para nos salvar. Louvado seja Deus por isso. Então aqui Deus está anunciando que o dia virá em que o Salvador da humanidade virá para redimir, para resgatar todos os homens perdidos. Caim mata Abel, a maldade humana começa a se manifestar. Nós vemos aqui também genealogias que revelam o crescimento da humanidade e o contraste entre os descendentes fiéis de Sete e os rebeldes de Caim. Você lembra da história de Caim e Abel? Caim matou o seu irmão Abel, ele foi amaldiçoado por isso, a sua descendência foi amaldiçoada por isso. Mas Adão e Eva tiveram um terceiro filho chamado Sete, e esta é uma descendência fiel de homens que voltam a buscar a Deus, que voltam a invocar o nome de Deus, né? E a mensagem aqui, a minha câmera acabou ficando aqui na frente, mas eu vou tirar aqui só para você conseguir ler também. A mensagem: o pecado corrompe a criação, mas Deus promete redenção. Glória a Deus. Então, o plano perfeito de Deus para a humanidade sempre foi o de reconciliação. Na verdade, o plano perfeito de Deus não necessitava de redenção nem de salvação, porque o plano inicial era de que o homem permanecesse na sua presença eternamente. Mas justamente pelo pecado, justamente pela escolha errada do homem em pecar, ele se afastou de Deus. E esse afastamento, essa ruptura, necessitou então de um plano de salvação. E esse plano de salvação foi revelado por Deus aqui no verso 15 que nós lemos. Deus está dizendo que o dia virá em que Ele enviará o seu próprio Filho. Aqui ele não está dizendo quem é, mas aqui ele está dizendo que da semente da mulher nascerá um que vai pisar, vai esmagar a cabeça da serpente. Então, essa é a nossa firme esperança. Cristo veio para nos salvar. Nós não esperamos outro. Cristo veio para nos salvar. Então, o que nos resta é entregar a nossa vida a Ele. A nossa vida em sacrifício, louvor e adoração a este que veio para nos salvar. Amém? Eu queria só que você parasse um instante aqui. Eu já comecei o vídeo já explicando e dando essa aula, mas eu queria que você refletisse como é maravilhoso mergulhar no conhecimento da palavra do Senhor. Como é maravilhoso refletir sobre tudo aquilo que Deus fez por nós, por tudo aquilo que Ele está nos revelando ainda neste tempo, por tudo aquilo que Ele, através da sua palavra, está nos revelando. Não existe revelação nova fora da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é inerrante. A palavra do Senhor, ela é completa, não precisa adicionar mais nada, não precisa ser atualizada também. A palavra do Senhor é perfeita e completa. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui
com o nosso slide, nós vamos seguir então para os próximos capítulos. Do capítulo 6 ao capítulo 9 nós vamos ver o dilúvio. Então a maldade da humanidade leva Deus a trazer um juízo por meio de um dilúvio. Noé, por sua justiça, encontra graça diante de Deus e constrói a arca. Irmãos, pensa comigo aqui. Olha que coisa extraordinária. Deus olha do céu para a terra e a maldade da humanidade é tamanha que Deus precisa derramar juízo sobre a humanidade. E a forma que Deus escolheu para derramar esse juízo foi por meio de um dilúvio. As águas cobririam a terra e todos aqueles que não se arrependessem e todos aqueles que não crescem em Noé como um tipo de Cristo, né? Tipificando Cristo, apontando para Cristo, apontando para uma salvação, e aqui uma salvação em massa. Aqueles que não dessem credibilidade a entrar na arca, essas pessoas seriam exterminadas da face da terra. E a grande verdade é que ninguém creu, ninguém teve fé. Apenas Noé, sua esposa, os seus filhos e as suas esposas é que entraram na arca junto com os animais que Deus enviou para que entrassem na arca e fossem poupados. Se você for estudar a palavra do Senhor, você vai perceber que Noé, ele demorou cerca de 120 anos para construir a arca. Imagine só, Noé construindo a arca, né, durante 120 anos e as pessoas zombando, chacoteando, não crendo que um dia sequer choveria naquela região. Uma região árida, uma região seca, uma região que não costumava chover e muito menos a ponto de inundar toda aquela região e toda a humanidade, todos que viviam ali fossem exterminados. Então eles não creram e Noé continuou construindo essa arca. Sabe, quantas vezes nós recebemos a palavra do Senhor e ao receber a palavra do Senhor nós somos impelidos a fazer algo ou a deixar de fazer alguma coisa e nós negligenciamos esse chamado porque fica difícil, porque não temos apoio ou porque as pessoas zombam de nós. Quantas vezes decidimos assim, a partir de hoje eu vou pegar firme na igreja, eu vou servir a Deus, eu vou buscar a presença de Deus, mas o tempo passa e parece que o mundo é mais atrativo, parece que viver cometendo os mesmos erros é mais fácil, é mais cômodo. Imagina Noé, 120 anos construindo uma arca, olhando para o céu e talvez pensando, será que vai chover mesmo? Mas a sua fé em Deus era tão grande, a sua fé em Deus era tamanha, que ele não para. Ele não olha para trás, ele continua martelando, ele continua pregando literalmente, né? E o dilúvio veio, a chuva começou, o dilúvio veio e todos aqueles que não creram, todos aqueles que foram achados fora da arca, estes pereceram. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. E aqui eu coloquei como mensagem, assim, Deus é justo em julgar o pecado, mas misericordioso ao salvar os fiéis. Então, nós servimos a um Deus justo, né? E a justiça de Deus nada tem a ver com a nossa própria justiça. A verdade é que nós fazemos justiça ao nosso bel prazer, da maneira que nos convém. Nós queremos salvar quem gostamos, queremos deixar perder quem nós não gostamos ou quem não gosta de nós. Mas Deus tem uma justiça perfeita porque Ele é o justo juiz. Então, Ele é justo em julgar o pecado, mas Ele também é misericordioso ao salvar os fiéis. Isso serve muito para a nossa vida e para os nossos dias. Que sejamos achados fiéis diante do Senhor. Então, sigamos. O próximo conteúdo aqui, próximo assunto aqui, é a Torre de Babel. Então, os capítulos 10
e 11 de Gênesis trazem a história, os fatos acontecidos na Torre de Babel. Com certeza você já ouviu falar sobre a Torre de Babel, e aqui as nações elas estavam espalhadas após o dilúvio, e a humanidade tenta então construir uma torre para alcançar o céu, desafiando a autoridade de Deus. Então a humanidade tenta se unir em um único propósito, e as línguas eram uma só, né? A língua era uma só. Então todos estavam juntos em um só propósito, e justamente por estarem juntos em um propósito, mas em um propósito pecaminoso, um propósito de mostrar para Deus que a humanidade tinha força, tinha poder, que podia, né? E podia mais do que Deus. Deus resolve confundir as línguas, dispersando a humanidade por toda a terra. Nós costumamos brincar dizendo que aqui, por esse motivo, é por causa desses homens pecadores aqui, é que nós hoje temos que aprender inglês, é que hoje temos que aprender outras línguas, né? Porque a língua era uma só, mas justamente pelo fato de estarem juntos, obstinados em um propósito maligno, Deus confunde as línguas, então as pessoas se dispersam pela terra. E a mensagem que tiramos aqui no capítulo 10 e 11 é que o orgulho humano é confrontado pela soberania divina. Guarde isso no seu coração. Deus é soberano. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é o Deus Todo-Poderoso e nós não podemos tentar desafiar a sua autoridade. Amém? Que isso fique claro e patente diante dos seus olhos, em nome de Jesus. Bem, olha só, nós vamos dividir o estudo de Gênesis em alguns vídeos aqui, né? Nós já estamos aqui com um vídeo longo, de certo modo, mais de 20 minutos de vídeo, e eu não quero que você pare no meio do caminho, eu não quero que você comece aqui estudando o livro comigo e pare porque o vídeo ficou muito cansativo. Então nós vamos parar por aqui, este primeiro vídeo. Essa vai ser a parte 1 do mapa de Gênesis, do panorama de estudo do livro de Gênesis. E à medida em que nós formos aqui avançando no estudo, eu estarei postando também outros vídeos para concluirmos aqui o estudo do livro de Gênesis. Tá bom? Amém? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, curte aqui este vídeo, considera se inscrever no canal. Também assina o sininho aqui, as notificações, para que o YouTube sempre lembre a você que tem um vídeo novo para você poder acompanhar aqui neste canal que está nascendo agora, um canal pequenininho ainda, mas eu conto com você para compartilhar esse vídeo, para deixar aqui embaixo um comentário, um feedback, se a maneira como eu estou te ensinando, te explicando, está surtindo efeito, enfim. Amém? E nos vemos no próximo vídeo com a parte 2 do mapa do livro de Gênesis. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.